poderiam falar do culto a Sete, tanto no quemetismo quanto no satanismo, por favor? Muito obrigado. Tá, ser um pouco breve, né, para não fugir muito do contexto aqui, dando a minha visão no satanismo e o irmão Tarot aí dentro do quemetismo. E ainda hoje a gente estava falando sobre isso, né, irmão? Né? Ainda hoje estamos falando sobre isso. Né? O culto a Sete, que na própria bibliografia do Ford, ele mesmo dizia que ele cultuava a Sete e Anubis. E no satanismo, essa questão de Sete, Satã, como o opositor, aquele que se impõe, ele é visto com um certo olhar de carinho pelo satanismo, é bastante abraçado, principalmente dentro do sistema draconiano. Dentro da ordem Dragon Rose, a própria Zenat Mason escreveu o Grimório A7, também chamava ele de Deus conjunto, colocando todo um sigilo, inclusive como forma de evocar e trabalhar com este ser. Mas o irmão vai complementar aí, porque tem uma visão muito diferente do Sete. Realmente o Sete e a turma do mal, né? A turma que quebra tudo. E o Sete real, personagem dentro da mitologia quemética, dentro da sua orientação. Dentro do draconismo, da religião draconiana, dentro da magia no satanismo, ele é utilizado como entidade tanto em serviços de caos, destruição. No próprio Liber Azerat, nós temos ali trabalho de Sete, inclusive para separar casal e tudo, pela maneira como o arquétipo conversa com a psique. E aí, novamente, a pessoa, através daquele Deus, ela constrói uma ideia, ela alimenta uma egrégora, e aí, somado essa egrégora à sua psique, com a sua energia, ela acaba criando uma forma de direcionar essa divindade, seja energia de destruição, como também ele é muito visto no satanismo como uma entidade para trabalhar a prosperidade, para trabalhar a riqueza, já que se entende que riqueza, mamon em hebraico significa dinheiro, é a energia que você impõe para ti como amor, idolatria, o ego. Eu amo dinheiro, eu faço questão da prosperidade. E aí tem uma construção muito mais próxima à figura de Sete, diferente de Horus, que via a questão da justiça. Mas lembrando que eu vou deixar para o irmão aprofundar este ponto lá no Quemético. A questão do ego, de querer o dinheiro, de querer prosperar, de querer ser algo mais. E aí a questão também de ser um espírito do deserto. E aí nós temos no satanismo o conceito de Satã como o espírito que habita o deserto, seja através da figura de Paimon ou através da parábola de Cristo que foi tentado no deserto, a terra de Satã. E aí Sete, ele é vinculado como entidade para trabalhar a prosperidade, trabalhar a questão da vingança, mas é muito assertivo deixar claro que isso são construções que as pessoas colocam sobre o arquétipo e alimentam essa egrégora. Não significa que a divindade sirva só para isso. É uma falha muito grande no ocultismo moderno engessar ou colocar que o Deus só serve para essa atribulação. Mas deixar agora um bom comentário dentro do quemetismo, né? Que é o fundamento real de Sete. Essa é uma boa questão, né? Bom, Sete, para começar, nem é quemético. Não é quemético. É pré-quemético. É muito antigo. Ele é anterior, é bem anterior. Muito anterior, porque ele é cultuado já como as primeiras divindades cultuadas naquela região do Vale do Nilo. Chamada até de Sutek, onde existiam templos. Depois esses templos não existiram mais, porque ele não era mais cultuado dentro de espaços fechados e sim abertos. E tem uma cidade, Nakada, que eu citei antes, que contemplava um culto a Sete muito forte. E depois, antes da unificação do Egito, em Baixo e Alto Egito, os adoradores de Sete ganharam digamos, né, a batalha, entre aspas, e uniram as duas terras. E aí se chamou as duas terras de Alto e Baixo, levando em consideração Horus e Sete, mas como complementares, não antagônicos. E aí lembra muito a questão da dualidade, por exemplo, taoísta. Sim, que não é Yang, né? Exatamente. Um não é diferente da visão da dualidade cristã,
ou abramânica, né? De antagonismo, de ser diferente. Iam tentar eliminar o outro. Então, tudo na religião quemética, na cultura, da tradição quemética, é da dualidade do equilíbrio. Ma'at, né? A balança de Ma'at. Tem que ter o caos e a ordem o tempo todo. Mas para ter a ordem tem que ter o caos. E é nesse sentido onde Set entra com uma figura muito importante, porque ele foi demonizado posteriormente quando os gregos, os neoplatonistas observaram aquilo. Isso aqui parece com Satã, parece com o Lúcifer, parece com o Tífon, né? Mas não, eles deturparam um pouco a imagem a primeva de Set. Porque tanto é que aparece em um papiro muito famoso, que ele está na barca de Ra, né, a grande divindade solar, tentando caçar a serpente Apep, protegendo a barca solar. Então ele é agente da força bruta, o caos que rege o universo, no sentido não da destruição do cosmos, mas da manutenção dele. Ele é como se fosse o guardião, o soldado, né? Aquele do fronte de batalha. Tanto é que em muitas guerras com outros povos, as divisões, as falanges aplicadas nos exércitos levava a falange de Set, a falange de Horus, como encarnar essas forças cósmicas para proteger o seu povo. Então, posteriormente, e aí vem muito com a literatura, talvez, né, eu vou chamar de neotelêmica. O Kenneth Grant, né, fez muita confusão depois, associando Set, Shaitan, Tífon como a mesma coisa. Em partes tem elementos em comum, mas outra coisa acabou distorcendo mais do que ajudando, né? Mas essa questão de Set, por exemplo, com a fertilidade tem muito a ver. Porque ele tem muitas... Os mitos explicam os mistérios iniciáticos, né? O mito serve para aquele que não foi iniciado. É o exotérico. O esotérico serve para quem é iniciado. E nesse sentido, por exemplo... Set é visto como uma divindade que é altamente fértil. Tanto é que quando ele jorra esperma, cai em cima do alface ou em cima dos rios, do Nilo, no caso, e proliferam-se muitos peixes. E o alface é um alimento para, né, a antiga tradição como afrodisíaco, por exemplo. Então, por causa de Set. Então, ele tem esse poder do vigor, né, da virilidade, da sexualidade, etc. Então, muitas coisas convergem, outras divergem. E é interessante, né? Porque como ele não pôde gerar filhos, então era uma fertilidade no sentido de prosperidade, de energia e não carnal. E tem um outro conceito. Para criar, você precisa destruir. Então, lembrei de uma fala de um anarquista, né, famoso. Toda criação é uma paixão destruidora, ou o contrário. Então, para você gerar, você tem que destruir o velho constantemente. Então, o Set tem essa força de destruir para dar lugar ao novo. E se vamos partir de um viés psicológico, muito bem. É muito melhor, muito mais raiz, trabalhar a figura do Set em um viés psicológico do que o luciferianismo moderno, que procura romantizar e trazer Jesus para um contexto luciferiano. Porque no luciferianismo eles querem o consolo, eles querem, assim como a ideia que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, que Lúcifer caiu do céu para poder me salvar, ao invés de trabalhar uma psicologia setiana, que é o quê? Abrir mão da materialidade para evoluir e entender que o propósito no universo para ti é muito maior do que o apego à materialidade e ao sentimentalismo. A própria ideia de Set na barca, se você parar para pensar, é que as pessoas leem, aí que está o conhecimento, e não decoram. Mas parar para pensar, no lugar de Set, numa barca, né, no infinito, no universo, lutando com algo grandioso como a Pepe, o mal, algo tridimensional, semelhante a Leviatã na Bíblia, onde o próprio Yahvé comenta que nenhum ser humano seria capaz de permanecer de pé sem morrer de horror de separando com aquela figura. E mesmo assim Set não temeu porque ele queria vencer a Pepe. Ali está o arquétipo perfeito de grandiosidade
que o ser humano botar num viés psicológico, ele vence a sua vida e vence todos os temores emocionais. Mas, aí novamente, a gente está num ocultismo que quer a romantização, que quer o consolo, que quer a bengala, que quer o lenço para você chorar e não te dá a solução do que você tem que pensar ou como ser para vencer.